Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Coruja 105 Cast. Como você sabe, eu sempre estou aqui passando conteúdo, mas principalmente vendo e recebendo pessoas muito boas aqui para falar dos seus negócios, profissionais importantes que têm não só a sua atuação profissional, mas uma história de vida bem interessante. E não é diferente hoje, estou aqui com a Flávia Oliveira, psicóloga e mentora de líderes. Gente, já teve uma introdução aqui, foi demais. Seja bem-vindo, Flávia. Muito obrigada, muito obrigada. Gente, a gente já tá trazendo aqui algumas coisas. Eu falei, Flávia, o que que a gente pode começar falando? Ela comentou, Rafa, vou ter uma imersão agora, dia 20 de novembro, das 9 às 19 horas. Ela falou, Rafa, vão ser 10 horas de conteúdo. Flávia, conta pra gente como que vai ser essa imersão pra gente já começar o papo. Muito bem. Essa imersão, e aí eu quero começar contando por que que eu cheguei nela, né? Há muito tempo, desde 2010, eu sou coach de carreira e eu acompanho líderes muito antes da moda, né? Eu faço o desenvolvimento da liderança, eu faço coaching de carreira, apoiando líderes a melhorar a sua performance. E nesse tempo eu percebi que as pessoas elas têm uma grande dificuldade em se autoliderar. Então, e cheguei à conclusão que se essa pessoa não liderar a si mesma e as suas emoções, ela não consegue direcionar e cuidar de uma equipe. E então, muitas vezes as pessoas diziam assim para mim, Flávia, eu sei o que eu tenho que fazer, eu só não sei como fazer. E foi aí então que eu desenhei os 12 princípios da autoliderança. Então, baseado em 4 pilares da vida humana, da relação da pessoa com ela mesma, que é a relação intrapessoal, da relação da pessoa com o outro, que é a relação interpessoal, da relação da pessoa com a carreira, né, com a área profissional, que é a relação de jornada profissional e a relação dela com a espiritualidade, que é extremamente importante para a autoliderança. Então, essa imersão serão 10 horas em que eu vou ensinar esses 12 princípios. Como você vai conhecer esse método, porque foi um método que eu desenhei, e como aplicar esse método. Então, a vida que as pessoas sonham está muito mais próximo do que elas imaginam. Existe um método para isso, existe um caminho para isso. E foi por isso que eu desenhei essa imersão que vai acontecer no dia 20 de novembro no Hotel Blue Tree em Santo André, para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer como elas estão muito mais próximo da vida que elas sonham, como elas podem largar o ciclo de escassez, como elas podem não ser controladas por suas emoções, assumir o controle da sua própria vida, se autoliderar e assim assumir patamares maiores na empresa em que trabalha, assumir projetos e propósitos baseado naquilo que ela sonha para a vida dela. Então, os resultados são exponenciais, mas foi por isso que eu cheguei nessa imersão que vai acontecer nesse dia. Que demais, gente. Eu já tô aqui me inscrevendo, porque eu falei pra Flávia antes. Eu gosto muito desse tema, né? Eu sou formado em administração e aí eu transito muito na área de comunicação desde sempre. E toda a área de criação, minha esposa fala, não existe esse negócio de área de criação ser bagunçado, ser É, desorganizado. Cadê o cronograma? Cadê o processo? Cadê não sei o quê? Tá, tá, tá. isso. A gente construiu um caminho aí de desafios de criar, né? E ao mesmo tempo ter o prazo para criar. Enfim, isso é uma coisa assim que acontece muito dentro da minha cabeça. Meu, como é que eu vou organizar o meu processo, fazer, enfim. E é o que você falou. Se eu não coloco uma coisa assim, o prazo, ou me lidero, como você está trazendo aqui, não vai Isso. sair a coisa mais simples que precisa fazer. E aí não é só uma arte, às vezes é a compra de alguma coisa, um Uhum. investimento em alguma forma, a olhar para a agenda e falar, cara, calma que eu tô fazendo muito isso ou muito aquilo, tem que equilibrar. Eu acho que, meu, não sei, todo mundo precisa disso. Sim, e eu percebo que muitas pessoas que dizem assim: ah, isso é balela, eu não tenho necessidade. São pessoas que sofrem no trabalho, são pessoas que não conseguem se recolocar no mercado de trabalho, são pessoas que não conseguem uma promoção e elas não sabem o porquê que elas não conseguem uma promoção. E aí, quando a gente inicia um trabalho mais individualizado, a gente vai entender o porquê que ela não consegue uma promoção, está diretamente relacionada à ausência da autoliderança. Então, todos os resultados da nossa vida
permeiam pela autoliderança, eles obrigatoriamente passam. E eu vou te dizer por quê. Porque 80% do nosso resultado são questões emocionais. Então, a gestão das emoções são responsáveis por 80% do nosso resultado. E lá na escola, nós aprendíamos que quem tivesse o melhor QI, que é o quociente intelectual, alcançaria os maiores cargos, as maiores autoridades no mundo, né? Entretanto, com as diversas mudanças que nós temos hoje, se nós não tivermos o consciente emocional, nós nunca alcançaremos os maiores resultados, porque não adianta eu ser muito bom tecnicamente se eu não sei gerir as minhas emoções para suportar a técnica que eu tenho. Então, tudo permeia por esse caminho. E quando eu falo sobre isso, eu tenho um estudo, e a neurociência traz um embasamento muito claro sobre isso, que todo comportamento é emocional. Então, se eu estou muito feliz, eu abraço, eu dou sorrisos. Se eu tô muito triste, eu choro, eu me isolo. Então, o meu comportamento é a base as emoções são a base do comportamento. E a gente quer mudar o comportamento muitas vezes, né? Ai, precisamos treinar o comportamento. Não, nós precisamos treinar as emoções. Porque é a partir das emoções que são decorrentes do comportamento. E eu acho que isso tá bem, às vezes mais ainda, não sei, a minha sensação, né? De que agora tá indo mais pro senso comum de conhecimento das emoções, não domínio delas. Isso daí é uma coisa, um passo mais difícil de ser andado aí, vamos chamar assim. Mas hoje o pessoal bateu muito nisso no filme Divertidamente. Agora o pessoal fala, quem tá. Até a gente brinca lá com os meus filhos. A gente fala, quem tá no seu comando, quem tá na sua sala de comando, que emoção que tá agora, não sei o que, para que eles possam entender. E é engraçado porque a gente às vezes olha para isso num aspecto muito de criança, fala, não, que tá com raiva, tá não sei o quê, mas isso na vida adulta, o carinha lá, o bonequinho, ele é mais forte ainda, e né, não tem aquela discussão, ele já tá dominando tudo, eu não sei, pelo menos é assim que eu conheço, mas eu percebo que as pessoas têm um pouco mais de noção agora, não sei. Eu acho que tá mais desmistificado, né? Mas ainda assim, embora esteja desmistificada a questão das emoções, gestão das emoções, o domínio delas ainda é um desafio. Porque se você não olhar para dentro de si, você nunca vai dominar, né, quem está na sala de comando. E aí tem o descompasso das emoções, né? Então, o excesso de medo te traz uma ansiedade, o excesso do amanhã te traz uma ansiedade, que nada mais é do que esse descompasso. O quanto esse autoconhecimento e esse autogerenciamento, que eu chamo de autoliderança, faz com que você tenha a gestão disso e o controle disso. Então, eu gosto de dizer que nós termos a capacidade de identificar a emoção certa, na intensidade correta, no momento certo. Se nós temos essa habilidade, nós temos gestão das emoções. E aí, muitas vezes, eu não sei o porquê que eu tô sentindo raiva daquela situação, eu não sei porquê que eu tô com medo daquela situação, ou de algo que vai acontecer, porquê que eu tô muito preso no meu passado. Então, essa possibilidade de imergir-se em si mesmo faz com que você clarifique crenças que você construiu ao longo da sua jornada de vida e que você não tem a mínima noção. Você sabe que essa imersão já está na segunda edição. A primeira edição aconteceu no mês de março e foi exclusivo para mulheres. Foi no mesmo local e foi em homenagem ao mês das mulheres. E nós tivemos pessoas ali que diziam: eu tomei consciência hoje que eu repetia os comportamentos que a minha mãe tinha. E a partir de hoje, eu tomarei decisões diferentes porque eu quero ter um futuro diferente. Então, se eu tomo consciência que aquilo que eu tenho hoje é uma crença limitadora, faz com que eu transforme, ressignifique essa crença e transforme ela em fortalecedora. E aí eu mudo de atitude e, consequentemente, a minha vida caminha. Então, olhar para si mesmo e olhar para as crenças na vida adulta é muito necessário, porque essa crença pode ter sido construída quando você era criança. E você nunca olhou para isso, ignorou e só seguiu a vida. O que é muito mais comum, né? Só seguir a vida. Mas nós temos essa necessidade, né? O ser humano tem essa necessidade de ser cheio.
cheio de propósitos, cheio de vida, né? E esse é o meu grande propósito, né? Transformar histórias para que essas pessoas, após receberem uma semente, que se o coração estiver fértil, será germinada, uma semente pode gerar 100 frutos. 100 por um. Então, se nós temos a possibilidade de semear, e essa pessoa chega em casa e conta para o filho, conta para o irmão, conta para a mãe, para o esposo, e isso vai sendo disseminado de pessoa a pessoa. Então, ainda assim, é necessário olhar para as emoções, mas é muito mais complexo do que ter apenas saber quais são as emoções. É legal, porque assim, que você está trazendo, assim, não sei, a sensação que se dá é que as fichas vão caindo. Você vai percebendo, assim, tal coisa aconteceu por causa que eu deixei a minha emoção falar mais alto, eu não dominei isso e tal, aquilo. Eu acho que é muito legal, porque você começa a analisar, né? Eu ia até te perguntar como é que você, assim, hoje você atua nessa área, né? Me conta um pouquinho do seu background, até para as pessoas se conectarem também, porque eu penso assim, muita gente, às vezes, né, que a gente falou, isso ficou comum, às vezes, a história do coach é muito, às vezes, colocada na internet, o pessoal fala, coach, tal, 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 mas não, olha o background, olha o que veio, olha o que aconteceu antes, né, você falou, desde 2010 você atua nisso, então, assim, não é alguém que chegou, que está lançando mais uma imersão, não, é realmente uma coisa que foi construída. Isso. Me conta um pouquinho dessa história para dar ainda mais força, porque eu já estou aqui querendo fazer a inscrição. Muito bom. Em 2006, eu me formei em psicologia pela Metodista. E depois que eu me formei em psicologia, eu já era apaixonada pelo tema do coaching, né? Que não estava muito popularizado no Brasil, era mais nos Estados Unidos. E aí eu fui fazer uma MBA na Embi Morumbi, que era gestão de pessoas, liderança e coaching. Então, foi um olhar literário mesmo, da literatura, do que é a metodologia de ensino do coaching, né? Da metodologia de resultado. E é engraçado. Você trouxe essa questão, né, da popularização desse termo. E aí, claro, né, quando algo se torna popular, muitas pessoas vão buscar e vão viver disso e tudo mais. E quando a gente vai buscar a base do coaching, ele tem uma base na filosofia. Quando Sócrates nos ensina sobre a maiêutica, que são perguntas, eu chamo de perguntas poderosas, que nada mais é do que fazer perguntas que as pessoas nunca se questionam. Ninguém para e pergunta qual que é meu propósito de vida, né? Então, a gente aprendi isso na própria universidade. E eu, quando me formei, eu fui para a área de gestão de pessoas. Você sabe que a faculdade que eu fiz ela é muito clínica. E naquela época, a área de recursos humanos, gestão de pessoas, era uma área muito de administração de pessoal. E eu comecei nessa área entendendo, e eu sofri um super preconceito, porque eu estudava de manhã, todo mundo era super clínico, e eu era a única desejosa aí para a área mais administrativa, para a gestão de pessoas e tudo mais. E foi realmente aonde eu iniciei. Posteriormente a isso, eu fui fazendo vários cursos de consultoria, oceografóloga, eu sou analista comportamental, eu fui fazendo vários outros cursos até buscar uma formação realmente. Eu fiz uma formação pelo IBC em coaching. Então, são 8 dias que você aprende aprofundamente na metodologia e complementou o que eu tive na pós-graduação, que na verdade foi uma MBA. Posteriormente, eu fui fazer uma MBA em gestão de negócios na FGV, para que eu pudesse ter uma visão do negócio, já que eu também sou consultora, né? Quando eu vou atender um executivo, eu preciso entender quando ele me fala de um BSC, quando ele me fala de um Kanban, eu tenho que ter essa visibilidade. Então, eu fui aprofundando. E nessa formação, eu tinha uma formação com 89 pessoas, porque em 2016 já estava mais popularizado, né? Foi quando eu decidi começar a atender líderes, né? Principalmente novos líderes, pessoas que não tinham nenhum contato com a liderança, mas tinham um desejo de estar. E foi aí, então, que desde então eu atendo individualmente. Hoje eu já atendi mais de 200 pessoas em 10 encontros, 15 encontros, para que eu pudesse fazer o processo de desenvolvimento. Então, a história, e aí quando eu começo a desenhar uma imersão, é para atender os anseios dessas pessoas, que hoje eu faço individual, mas eu percebo que muitas pessoas têm esse desejo. Então, esse método foi desenhado baseado em toda a história que eu tive. A história de desenvolver liderança dentro das instituições.
Então, hoje eu sou contratada para desenvolver líderes dentro das empresas, de falar um pouco sobre o papel da liderança, a nova liderança que eu chamo, né? Que está ligado a liderar-se a si, mas também cuidar das pessoas. O líder, ele precisa cuidar das pessoas. Então, olhando um pouco para a minha história, hoje eu tenho experiência baseado no que eu ouvi, no que eu vi, nas pessoas que eu acompanhei, homens e mulheres, ansiando para serem bons líderes, ansiando para serem promovidos ou ansiando por uma recolocação e ansiando para buscar desenvolver os seus liderados. Então, trago todo esse olhar e a popularização do coaching, ele muito mais traz outras teorias do que a metodologia propriamente dita. Porque o termo coaching, ele nasceu na Europa, onde os cocheiros, que eram os motoristas de carruagem, levavam as pessoas de um ponto de partida a um ponto de chegada. Isso em 1850. Quando o termo evoluiu para o esporte, que tem os coaches no esporte, e depois evoluiu para a área executiva, o método é o mesmo. É trazer a pessoa de um ponto de partida e apoiá-la para que ela chegue a um ponto de chegada. Por isso que é sempre necessário ter uma meta, ter um objetivo. E todas as outras teorias, né, a hipnose, a física quântica, foram pessoas que implantaram no seu método de trabalho. Mas dentro do processo de coaching, isso não existe. É uma metodologia de resultado, né? E eu gosto de falar sobre isso para desmistificar o que a gente escuta mesmo nessa popularização da internet, do que o coaching muito mais traz uma percepção de charlatanismo do que de resultado. Então, quando nós temos uma base, então, alguém que estudou a estrutura da psique humana, a estrutura neurológica humana e adapta isso a um processo de resultado, faz com que as pessoas elas realmente subam de nível, para que elas atinjam novos níveis na sua jornada de vida, na sua jornada profissional, porque nunca é só a profissão. A pessoa chega com uma demanda de profissão, mas nunca é só a profissão, né? Tem um ser humano ali cheio de crenças, conforme eu já falei, cheio de dores necessárias para serem curadas. Por isso que a base da psicologia ela é muito importante. Eu gosto muito de uma reflexão, eu não sei de quem que eu ouvi, que era assim, por exemplo, você, qualquer pessoa, né, que está ouvindo a gente, se eu perguntar para qualquer um, todo mundo lembra exatamente quem foi os seus chefes, assim, quem foi os seus líderes, né, os seus heads, enfim, né, os CEOs, né, hoje tem bastante nomenclatura. Chefe não é muito indicado, mas as pessoas acabam chamando. Ainda tem. Ainda tem, exatamente. Mas aí você lembra sempre de quem foi, como foi, se ele era grosso, se ele era grosso, alguma coisa assim. Mas aí a pergunta que me veio muito forte, assim, como que você vai ser referenciado pelos seus liderados? Porque eles vão lembrar de você pro resto da vida. Cara, aquilo pegou. Falei, nossa, meu, como é que eles vão lembrar de mim? Então, isso é uma coisa que isso me pegou, tipo, falei, meu, eu preciso pensar sobre isso. E eu acho que pega, não sei se é uma das perguntas, né, que se faz, mas assim, é importante a gente pensar que a outra pessoa vai pensar na gente, vai lembrar da gente para sempre, né? Então, assim, como é que eu estou liderando? Acho que é uma pergunta que as pessoas têm que entender e é o que você falou, na área de comunicação, que é uma área que eu vou mais profundo nesse sentido, a gente tem uma questão que lá é assim, se a pessoa que é o outro que está me ouvindo não entendeu a mensagem, o erro é meu de não ter analisado a forma, nível de conhecimento que ele tem para passar a mensagem correta. Aquilo eu falei, não é possível. A pessoa não entendeu, né? Ela que não pesquisou e tal. Na verdade, o erro é do locutor, né? De quem está passando a mensagem. Eu acho que para liderança também, né? Se o time não tá indo, a culpa é do líder. Não sei, eu penso assim, faz sentido? Faz total sentido porque eu vou muito além. Não é só como você vai ser lembrado pelos seus liderados, como você vai ser lembrado pelas pessoas, todas elas. Quando você não estiver mais nessa terra, o que vai estar escrito na sua lápide? O que as pessoas falarão de você? Quem era você? Se você se lembra disso, se você pensa nisso, você passa a ser um ser humano melhor. Não só para os seus liderados, mas para as pessoas, porque você é gestor ali dentro daquele contexto.
Fora dali, você não é gestor. O seu papel não é mais de líder. O seu papel é de ser humano. Como você vai ser lembrado? Trazendo essa lógica, e aí conectando com o que você trouxe, comunicação não é o que eu falo, é o que as pessoas entendem daquilo que eu falo. O que você comunica? O que você comunica com a roupa que você veste? O que você comunica com os termos que você utiliza? O que você comunica com o tom que você usa? Porque o tom, às vezes, diz muito mais do que a palavra, né? O tom de voz, ele é muito mais relevante do que aquilo que está sendo dito. Se você, a expressão não verbal também. Então, se você tem noção do que você está comunicando e como você quer ser lembrado, você revê as suas atitudes. Você repensa em ser um líder tóxico, né? Ou ser um líder inspirador. Então, eu sempre falo sobre a liderança inspiracional, eu adoro falar sobre isso, porque se você acredita naquilo que você faz, se você vive por um propósito, você vai fazer isso em todos os lugares que você estiver, não é só dentro da empresa. Porque eu já conheci pessoas que dentro da empresa ela tem uma persona. Fora da empresa, ela é completamente diferente. Não, aqui é a minha vida. E dentro. Exato, sabe? Então, por isso que nós precisamos ter essa integridade, que é o que também vou falar na imersão, sobre como adotar essa integridade, como adotar essa credibilidade a partir da sua integridade. E o quanto isso está ligado com a sua espiritualidade. Quem você representa, né? O maior campo missionário é o trabalho. Se você acredita que você tem uma missão nessa terra, e se você sabe qual é essa missão, e aí a gente volta para o autoconhecimento, o campo missionário é o trabalho. Se você tem essa clareza, você modela a maneira de falar com as pessoas, a maneira de tratar nas pessoas, e aí, consequência, é a liderança. Ah, eu sou apaixonado por isso, porque eu até falava numa companhia que eu trabalhei, muito grande, assim, cerca de uns 350 funcionários no mesmo lugar, assim, e o meu departamento que eu trabalhava, né, no marketing, tinha 45 pessoas. E era, assim, um movimento de gente e coisas chegando, assim, muita coisa. E, assim, é um momento de muito estresse, um lugar, na verdade, muito estresse, por quê? É sempre naquele gargalo de timing, assim, tem uma aprovação e tem um orçamento e muito do gosto, assim, a pessoa bateu o olho na arte, fala, gostei, não gostei, e aí aquele ego, né, aquela coisa maluca, assim, e era um lugar muito, muito intenso. E aí o que que eu lembro muito de uma pessoa que eu sempre falei para ele, olha, não importa o que aconteça na sua casa, como que foi, ninguém é obrigado a estar aqui e receber essa forma que você trata as pessoas, tipo assim, não importa. Porque tinha uma outra pessoa lá também que, assim, a gente sabia da situação da casa dela, assim, na questão super precária, ela, tipo assim, eu agradecia muito todas as vezes porque trabalhava naquela empresa, que era uma empresa grande, e, assim, todos os motivos para ser essa pessoa mal educada, brigando e não sei o que, né? A gente falava, e olha só, ela trata todo mundo bem, né? E aí a gente via esse complexo, na verdade, esses reflexos muito diferentes. E eu sempre acreditei nisso, assim, não importa, cara, você tem que tratar o outro bem. Não importa quem você é, como é que foi seu dia, e até às vezes você vai dar um recado que a pessoa errou. Meu, chama aqui, ó, tá vendo tal coisa? Então, você não fez como a gente precisava que fosse feito. Né? Então, enfim, eu sempre fui assim, né? Mas eu não sei se, às vezes, eu não sei também. Existe um momento do líder ser um pouco mais rude ou não, eu sempre fico, eu agora até me consultando aqui, gente, aproveitando. Como que você vê essa divisão de como lidar o outro, essas posições, enfim, como que a pessoa que é o líder também tem que lidar com tudo isso? Olha, uma das coisas que eu vejo é que o líder ele cuida de todo mundo, mas ninguém cuida do líder. E nós somos ensinados na nossa vida a não ser vulnerável. Eu não posso contar para ninguém que eu estou com problema, aí eu desconto em todo mundo os meus problemas, mas eu não posso transparecer sofrimento. Eu não posso dizer que eu tô preocupado, eu tenho que, aí você citou do ego, né? Demonstrar ser superior, porque eu sou o líder, no caso, o chefe, né?
E tem uma coisa que eu defendo muito sobre a coragem de ser vulnerável, né? Nós temos a Brené Brown, que fala muito sobre isso há alguns anos já. E quando nós atingimos esse nível de vulnerabilidade, não existe nenhum problema em dizer, gente, eu não tô bem hoje. Então, se tiver alguma coisa, a gente pode falar amanhã, a gente pode falar no final do dia. Eu tô com alguns problemas pessoais, eu queria dar uma pausa hoje. Eu tenho certeza que toda a equipe vão falar e falar: não, não tem problema. A gente se fala amanhã, não é para ontem. Vamos tratar só aquilo que é mais urgente, porque eu baixei a guarda. Eu mostrei que eu sou ser humano. Agora, o líder, muitas vezes, ele quer a pessoa pronta, quando você citou sobre o feedback, né? Existe a necessidade de correção de comportamento? Com toda certeza, porque as pessoas são contratadas pela técnica e desligadas pelo comportamento. Nós temos um autor que fala muito sobre isso, que é o Peter Drucker. Então, quando nós olhamos para um colaborador, nós precisamos corrigir aquele comportamento dele, tá tudo certo, chamar uma reunião de feedback, existem métodos e técnicas para realizar um feedback assertivo, estabelecer novas entregas, novos prazos para desenvolver essas pessoas. O que não pode é esse colaborador não aceitar esse feedback. O que não pode é esse colaborador não aceitar ser corrigido. Porque existe um dos princípios que é o princípio da repreensão. Nós precisamos ter um coração ensinável, seja o líder ou o liderado, e claro, em níveis diferentes. Se nós não temos esse princípio na nossa vida da repreensão, nós precisamos rever os nossos conceitos, porque todos nós precisamos ser corrigidos para assumir níveis mais complexos, níveis maiores. E tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de assumir os seus erros, de assumir que precisa de ajuste, de que precisa de desenvolvimento. Eu tenho certeza que eu e você já passamos por essa fase na nossa vida e nós agradecemos pelas pessoas que nos corrigiram, pelas pessoas que nos ensinaram, pelas pessoas que nos inspiraram, mas também precisamos agradecer pelas pessoas que foram péssimos líderes para nós, que foram pessoas que nos ensinaram como não ser. Então, em qualquer momento eu ganho. Tudo me ensina, tudo faz com que eu aprenda. Se eu tenho essa clareza, eu não tenho nenhum problema em corrigir comportamento ou alguém que corrige o meu comportamento. Porque é melhor alguém que corrija do que você permanecer no erro e amanhã você ter um desligamento ou você não conseguir evoluir na sua jornada profissional. Então, oferecer um feedback para o outro é natural. E a gente aprende isso desde criança. Certamente o seu filho te oferece feedback. Se tá bom, se não tá, desde bebê. Ele te oferece um feedback. Então, nós seres humanos precisamos de feedback para saber se a gente está alinhado, se isso está bem calibrado, se as suas expectativas estão sendo supridas ou não. Isso é natural da vida humana, mas dentro do mundo corporativo, como você bem citou, as pessoas têm uma necessidade de autoafirmação, e aí, de novo, eu volto para a inteligência emocional, tão grande que elas acham que elas não vão errar nunca e que elas não precisam ser corrigidas nunca e que esse feedback seja do liderado, né? E existe uma maturidade muito grande para receber um feedback do liderado, seja de um par, seja do seu superior. A importância que você tem, que existe na vida humana de ter um coração ensinável, vai fazer com que você tenha uma jornada tão mais leve. Eu tenho visto assim, uma vez a gente ouviu uma palestra da CEO da Amor aos Pedaços, né? E aí foi muito louco, assim, porque na hora que ela começou a falar sobre liderança e tal, ela abriu para perguntas e aí, assim, foi muito impactante, porque a pessoa perguntou, ela falou, pode fazer qualquer pergunta, se quiser. Aí a pessoa falou, já pensou em desistir? Aí ela falou, todo dia. E ela contou um caso do dia que ela fez a inauguração da loja dela nos Estados Unidos, que na verdade o planejamento era inaugurar a loja. Enfim, para resumir,
ela montou a loja do sonho, alugou um prédio, alugou uma sacada no hotel para conseguir ver o lançamento de cima das pessoas chegando e tal, lá nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Um dia antes do lançamento, toca o alarme do hotel, todo mundo para baixo, né, no bunker, que vai passar um furacão. E aí, resumo, ela subiu, na hora que ela voltou e ela viu a loja dela no chão. Ela não viu a inauguração, não aconteceu a inauguração. O sonho dela de carreira era ter a loja nos Estados Unidos e na maior expectativa dela, ela falou assim, meio um pouco rindo, mas ela falou, gente, no dia foi em pânico, eu quase me joguei do prédio, porque para mim foi um caos. E aí, o que eu quero dizer com isso? Porque assim, a vida dá esses feedbacks também, né? Assim, é a hora que você vai ser repreendido pelo seu ego. Onde que você estava? Qual desejo realmente você estava de... Onde que estava aquele projeto ali, né? Enfim, algumas coisas vêm para mostrar para você, meu, onde está o seu lugar, onde você tem que ficar e tal. E a gente tem que estar preparado para esse aprendizado. Aí, onde eu quero... O ponto que eu linko aqui do que a gente estava falando é assim, eu tenho que estar preparado para ser confrontado. Assim, aí é por pessoas, pelo filho, pelo pai, né, e tal. Isso é uma coisa que hoje, quando eu olho para um bom líder, eu vejo que não é porque ele é um cara forte, porque, assim, no sentido de que ele conseguiu tomar boas decisões. Ele é um cara forte, um cara, mas pode ser, óbvio, né, uma mulher, eu falo, cara, é homem e mulher, tá, gente? Meu jeito de falar. Mas, assim, você tem essa pessoa como uma pessoa resistente à pancada. Ela consegue aguentar muitas coisas que vieram, ela conseguiu conduzir bem e hoje ela está num cargo que a gente considera um cargo excelente. Então, para mim, isso é claro. Não sei se a minha análise está correta, mas assim, a pessoa que aguenta, ela realmente ela tá aberta para esses feedbacks que vão vir. Ter uma conduta antifrágil é necessária e eu trago muito sobre a resiliência, né? A flexibilidade faz com que a gente seja talvez uma habilidade para mudança, né? Nós temos uma facilidade com mudança e a resiliência nos ensina a adaptar a essa mudança. Até porque mudar não significa adaptar a ela, né? Se eu tenho essa clareza, vou citar esse fato que você trouxe como exemplo, olhar para esse cenário e identificar que nada é por acaso. Eu gosto muito de trazer a espiritualidade, que é um dos pilares que eu trabalho, que é a esperança e nós sermos gratos por tudo o que acontece, seja bom ou seja ruim. Pode ser que essa moça tenha sido livrada porque poderia ter funcionário ali, ela poderia estar lá dentro. Então, o fato dela, de isso ter acontecido antes da inauguração, pode ter sido um livramento e uma proteção. Eu gosto de trazer esse cenário porque quando você fala sobre o confronto da vida, sobre os fatos que acontecem, eu gosto de dizer que nada acontece por acaso, né? Existem sinais que acontecem para nos livrar e nos proteger de algo ruim que poderia ser pior lá na frente. E isso é um pensamento de esperança e é um pensamento de gratidão que faz com que eu enxergue o cenário dificultoso, ou um cenário de caos, ou um cenário de confronto de maneira muito mais leve, de maneira em que eu não vivo pela minha própria escolha, eu dependo daquilo que eu acredito, né? E aqui no meu caso, eu sou cristã, né? E eu dependo do Deus que eu sirvo. E tudo aquilo que acontece sobre a minha vida, os lugares que eu piso, as coisas que são determinadas para mim, ou que chegam até mim, ou que saem da minha vida, são direcionados por ele. Se eu tiro a minha mão, né? Se eu tiro a mão do controle e entrego o controle, isso traz para mim uma paz, e eu chamo isso da paz que excede todo entendimento. As pessoas olham para você e vão dizer assim: mas a sua loja está no chão. Como que você está tranquilo? Porque eu não tenho o controle da situação. Quem tem o controle da situação é aquele que eu acredito. É aquele que já escreveu os meus dias, que já está no futuro. E eu tenho se eu tiver essa habilidade
de consultar aquele que já está no futuro, eu não preciso me preocupar, porque ele já está lá. Eu não estou, mas ele está. Então, esse confronto da vida nada mais é do que te proteger daquilo que poderia te prejudicar. Sensacional, porque, assim, basicamente, né, eu também sou cristão e eu acredito fielmente nisso, fielmente, porque, assim, aquilo que foge ao seu controle, né, até nesse caso que a gente está citando, é uma questão sobrenatural, né, assim, é uma questão da natureza, é total, ainda assim é possível ver claramente a mão de Deus, né, a mão do que realmente está no controle, e é o que você falou. Não adianta eu ficar desesperado, querer assumir esse controle, né? Muitas vezes a gente, como líder, às vezes acaba vendo coisa acontecendo porque a gente está fazendo ou está intervindo de alguma forma e naturalmente achar que as outras coisas também vão vir para o nosso controle. E não, Deus te deu ali, né, a sua esfera que tá de comunicação, a sua de gestão de pessoas, de liderança e mentoria. E assim, não adianta eu achar que eu vou falar com aquela pessoa, ela vai mudar o comportamento que eu estou falando, né? Não existe isso, existe, eu gosto muito de um exemplo que eu falava até com os jovens sobre isso. Por mais que eu prepare um bom currículo, né, me preparo na entrevista, eu vou, me visto, faço todo o protocolo corretamente, né, bem orientado, para ir conversar com uma pessoa. Eu jamais vou saber o que aquela pessoa está vendo. Entre ela, você sentado aqui e eu aqui, Deus está no meu olho e ele está me conduzindo à percepção que eu vou ter sobre você. Então, aquilo que vai saltar aos olhos é positivo, o que não é, ele vai conduzindo. Eu posso fazer o que for, mas assim, tem testemunhos, eu gosto demais dessa parte. Mas é que as pessoas, não, mas você falou isso, tá? Eu não lembro de ter falado isso. Ah, você falou, mas eu ouvi você falando. Porque tem essa composição. Então a gente vive fazendo aquilo que Deus quer, como você falou, de ter a terra boa para produzir as sementes que Deus, né, a palavra de Deus coloca no nosso coração, mas entendendo que o crescimento e o desenvolvimento é Ele que vai dar, né? E os desdobramentos também. Exato, porque aquilo que é impossível ele faz, aquilo que é possível eu preciso fazer. E você falando sobre isso, né? Eu gosto muito de uma parte em Provérbios que fala sobre as palavras, né? Que a palavra ela tem poder de vida e de morte, e aqueles que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Eu gosto de trazer essa parte e também falo muito, porque a Bíblia ela é história, a religião se apoderou dela, mas ela é história e nós podemos aprender com a vida das pessoas, né? Assim como nós lemos livros de autobiográficos, de pessoas que contam a sua história e a gente aprende com a história dela, a gente tem diversas histórias contadas dentro da Bíblia que pode nos ensinar, né? E eu gosto muito da história de Salomão, que foi o homem mais sábio que existiu, né? E tem funcionado, né? O Provérbios funciona há mais de 2000 anos. Então, a gente aplicando isso, a questão das palavras, muitas vezes a gente quer ter o controle de todas as coisas, como você comentou. E tudo aquilo que sai do meu controle, e muitas vezes pessoas controladoras, e na metodologia diz que são pessoas executoras, são pessoas que querem ter tudo no seu controle. E se uma coisinha sai do controle, essa pessoa ela tem crise de ansiedade, essa pessoa ela entra num processo depressivo porque nada que ela tenha desejado naquela situação aconteceu. Ela não entregou esse controle, ela está com o controle nas mãos. Eu percebo pessoas que gostam de ter o controle de todas as coisas à sua mão. Geralmente são pessoas, na metodologia diz que executoras, são pessoas coléricas que querem controlar tudo. E se elas percebem que algo saiu do seu controle, elas têm algumas questões voltadas para crise de ansiedade, depressão, porque elas não aceitam que aquilo que ela planejou milimetricamente não deu certo. Trazendo essa lógica, e aí quando eu cito Provérbios sobre as palavras, né? Então, Provérbios vai dizer que as palavras elas têm poder de vida e morte, e aqueles que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Eu não tenho, então, controle sobre as coisas aconteceram e que eu não esperava, eu começo a reclamar da minha vida. Eu começo a reclamar do trabalho que eu tenho, e palavras são sementes.
sementes são germinadas, sementes são regadas e elas crescem. E se eu tenho essa conduta, toda a minha vida vai ser determinada pelas palavras que eu falo. E aí eu vou trazer atrelado à neurociência, né? Só para a gente ter essa clareza do quanto o provérbio está correto quando eu conecto com neurociência. Todas as vezes que eu falo uma palavra positiva, o meu corpo automaticamente libera hormônios do bem-estar. Isso faz com que eu tenha motivação, e motivação é criar motivos para a ação, e começo a atingir os resultados e construir aquilo que eu anseio, porque puramente hormônios no meu corpo. Se eu começo a trazer palavras negativas, ou reclamar, ou dizer eu nunca vou dar certo, eu sou uma burra mesmo, eu não vou conseguir, essas são palavras que eu já ouvi. Automaticamente o meu corpo libera hormônios do estresse e faz com que eu de fato não consiga. Então, como nós precisamos ter a sabedoria, que é um dos princípios que eu ensinarei na imersão, para falar a palavra que eu quero alcançar, para que eu tome cuidado com aquilo que eu falo, para saber que eu estou determinando o meu destino. As palavras que eu falo, as atitudes que eu tenho, as condutas que eu adoto, estão determinando o meu destino. Se eu tenho essa clareza, a minha vida vai ser de paz e prosperidade. A minha vida vai ser de glória em glória. A minha vida vai ser de conquista, porque eu determinei isso. E isso não tem nada a ver com misticismo. Isso tem a ver com comportamento e resultado. E isso também é coaching. Eu gosto muito de uma frase que o reverendo Hernandes Dias Lopes ele fala, que é assim, se você conhece um pouco da ciência, você contesta e acha que a Bíblia está errada. Quando você conhece muito a ciência, você comprova a Bíblia e vê como ela está correta. Exatamente. É exatamente o que você está trazendo. E uma coisa legal, que às vezes a pessoa ouve a gente falando isso, ela acredita assim, né? Eu gosto também de analisar que tudo que, às vezes, se a gente for analisar, perceber, existe sempre uma narrativa construída em cima tanto do cristianismo ou de outras coisas que as pessoas querem criticar, que ela pega um pedaço da verdade, né, coloca uma mentirinha ali e vai jogando ali, né, um monte de coisa ruim, de palavras, de mensagem, enfim. Mas às vezes as pessoas elas gostam de falar que, mas isso é uma... Tem até uma frase que você vai saber qual que as pessoas meio que romantizam o sofrimento, né? Tem uma, você vai dizer exatamente esse termo. Mas assim, e aí não é questão de que a gente está falando de viver em glória, de vitória em vitória. Não é questão de você, eu vou estar sempre bem. Não é isso. Entenda bem. Que na verdade é você estar bem, mesmo vendo uma situação ruim e sabendo que ela é ruim. Você vai chorar, você vai sofrer. Isso também está lá, né, na Bíblia, mostrando que o deserto é um lugar de muito aprendizado. Então, mesmo assim, é o que você falou, você vai sempre aprender. Se você colocar isso na sua mente, você vai estar preparado para passar diferente o sofrimento, né? A palavra de Deus fala também que sobre o vale da sombra da morte eu estarei contigo e mal algum vai chegar, né, a você, mas não que você vai deixar de passar pelo vale da sombra da morte. Não estou livrando você das coisas ruins, mas é que lá eu vou estar com você, então... É que mesmo na dificuldade, se eu sei que eu não estou no controle, né? Eu gosto de falar que deserto tem começo, mas também tem fim, ufa, né? Mas se eu tenho essa noção, porque eu falava sobre isso hoje pela manhã, as pessoas, elas não querem passar pelos processos. Elas querem resultados imediatos. Seres humanos adoram resultados imediatos, principalmente a nova geração. Porque nós somos sendo treinados pelas redes sociais e pelos gamers, né? Quando a gente tá numa fase de um jogo de videogame e essa fase tá muito difícil, ou eu tento conseguir uma senha para passar de fase, ou eu falo, deixa eu morrer logo, porque aí eu começo de novo, porque eu errei lá atrás. E isso faz com que a pessoa traga para a vida dela. Ela quer resultado rápido ou ela quer viver de recomeço. Não deu certo aqui, deixa eu terminar logo. Eu vou dar um exemplo aqui do casamento. Eu tô passando dificuldades no casamento, eu acho que é melhor eu me separar e conhecer uma outra pessoa. Por quê? Porque o processo de convivência, o processo de renúncia, o processo de aprendizado, ele é difícil. Porque se fosse fácil, nós não teríamos aí a maior estatística de divórcios que nós temos. Eu estava fazendo um estudo e eu percebi
que dos 30 mil atendimentos do SUS, são 80% eles são de pessoas que tentaram cometer suicídio. Por quê? Porque as pessoas não querem passar pelos processos, elas querem acabar com tudo logo. Elas querem fazer um game over porque elas acham que vai começar de novo e vai começar melhor, mas não vai. E aí nós temos uma escolha. Você quer viver de recomeço ou você quer permanecer e ter autoridade naquele assunto? Porque eu tenho certeza que uma pessoa que passa por uma dificuldade num processo, seja no trabalho, seja no casamento, seja numa amizade, qualquer tipo de relacionamento que ela estabelece, ou com ela mesma, ela está provada e aprovada e ela tem autoridade para ministrar alguém. Ela tem autoridade para contar para alguém, ela tem autoridade para ajudar outra pessoa porque ela passou pelo processo. Mas nós temos uma sociedade hoje com dificuldade de passar pelo processo, dificuldade de subir de nível. Então, elas começam a desejar deletar tudo e começar de novo. Só que a vida não é assim. Não é assim que funciona. Então, as taxas de suicídio e depressão, elas estão alarmantes, e isso é muito preocupante. Por isso que eu e você e todo mundo que nos assiste precisa se levantar como um profeta nessa geração, como alguém que está sendo direcionado para ajudar a essas pessoas a passar pelo processo. Essa imersão que eu desenhei é um desejo e é algo que fez com que eu me levantasse, uma voz que se levanta para ajudar as pessoas a passar pelo processo. Porque se nós pegarmos na mão dessa pessoa e dizer assim, eu te ajudo, eu já passei pelo processo e eu consigo te ajudar, faz com que fique mais leve o fardo. Porque o deserto, ele pode durar 40 anos ou durar 40 dias, né? Depende de como nós nos comportaremos nessa situação. Mas quem me dera, eu já sofri um processo de depressão, eu já passei pela depressão. Quem me dera se eu tivesse uma imersão para ir, porque na época não existia isso, né? Quem me dera se eu tivesse alguém que pegasse na minha mão e falasse, eu te ajudo. Então, eu quero ser essa pessoa porque existem muitas necessidades humanas de pessoas que precisam aprender a passar pelo processo, porque o valor delas será muito maior no final. Eu comparo sempre a caixa de uva ao vinho. A diferença, a caixa de uva tá quanto hoje? Uns R$ 8 na feira? Uhum. E quando você vai comprar um vinho, um bom vinho, pelos anos em que ele ficou ali fazendo todo o processo, eu não bebo, então eu não tenho muita um olhar, uma Parte técnica, né? isso, essas coisas todas do vinho, mas eu sei que existem vinhos muito caros, né? Eu sei que existem pessoas que estudam sobre isso. E qual é a diferença? É o processo. Se as pessoas passarem pelo processo, o valor delas aumenta, ela vai ter uma autoridade muito maior. Então, eu gosto de fazer essa analogia para que as pessoas se lembrem que é necessário e o dia mal e ele vem para quem tem uma alta espiritualidade, para quem não tem espiritualidade nenhuma. Ele vem para todo mundo, mas a questão é como você vai passar por esse processo do dia mal, dos problemas, como que você vai enfrentar? Você vai reclamar e falar: "Ah, eu tô abandonado, é muito difícil", ou você vai ter palavras de esperança, dizer amanhã vai ser melhor. Eu vou conseguir trazer palavras para si mesmo de encorajamento para que você passe por esse processo de uma maneira muito menos dolorosa. É legal você trazer isso porque eu vejo bastante. Eu tô nessa transição, né? Até trazer um pouquinho para você entender. Hoje eu lidero a Coruja, né? Essa parte de construção da minha empresa, corporativa e tal. Eu sou co-líder também de jovens aqui da igreja, então eu estou debaixo de um outro líder. E aí a gente está falando de talvez acho que nos cultos devem dar 120, 110 pessoas ali, mas é bem uma experiência mais de celebração. Mas agora eu acabei de assumir uma área que tem acho que talvez 40, 50 pessoas da área de multimídia. E aí eu comecei a mudar o meu olhar, de olhar para a igreja num formato mais de
organização. Como é que eu posso, né, trazer questão de liderança, de cronograma, de fluxograma, enfim, eu sei que a igreja, no geral, no Brasil, não é tão... essa parte de organização é um pouco mais... é, não é escondida a palavra, mas assim, é um pouco deixado de lado, porque a gente sabe o poder que existe no sobrenatural. Então a gente fala, não, vamos Sim. orar que vai acontecer. Amém. Para que a gente crê nesse milagre. Mas Deus deixou pra gente, isso eu tô tendo essa percepção, assim, muito próximo de mim, que a gente precisa olhar também para a parte de organização. Então, eu queria até te perguntar, você vê hoje, por exemplo, líderes até religiosos, pastores, né? Pessoas que têm cargos eclesiásticos que precisa ter esse olhar de liderança também? Também. Eu percebo a negligência que existe nessa linha, né? Líderes espirituais que acham que eles precisam só ser líderes espirituais, né? Não é, são de pessoas. Então, eu vejo sim um gap em técnicas, um gap em uma escuta ativa, um gap em empatia. Muitas vezes eu vejo líderes autocratas. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? No mundo corporativo, eu uso manda quem pode, obedece quem tem boletos. Aí nós vamos adotando essa frase de acordo com o contexto. Mas eu vejo, sim, a ausência desses líderes de olhar para si, de não projetar no outro as suas dores, as suas angústias, né? Não só líderes de ministério, como pastores mesmo, né? Que sobre eles recai uma carga muito pesada. Eles têm toda uma igreja abaixo deles, eles têm todo um corpo diretivo que estão com as ovelhas, né? E que é responsabilidade dele, né? Ele traz essa liderança, né? Esse teto, essa paternidade espiritual. E é muito pesado. Só que poucos líderes reconhecem essa necessidade e procuram ajuda. Né? Eu levanto a bandeira de ter psicólogos dentro das igrejas para ajudar esses líderes, de ter pastores formados em psicologia para que tenha esse olhar não vou falar de aconselhamento, nem de mentoria, mas de. é, é, Não sei se assim, por exemplo, você vai ser muito mais técnica nisso, mas é perceber que existe a parte espiritual e aqui tem uma parte de ciência, entendeu? isso, Entrar com esse comportamental. comportamental. Isso. É isso. É isso, né? Porque eu acho que nós temos que ter mentores nas áreas, diversas áreas, assim. Se eu vou precisar de um conselho na área profissional, eu sei quem eu vou procurar, quem tem autoridade nisso. Se eu preciso de um conselho na área espiritual, eu sei quem eu vou procurar, porque é uma pessoa que tem que ter autoridade nisso, em casamento e assim sucessivamente. E na área espiritual é a mesma forma, né? Na área de liderança, de ministério é a mesma forma. Quem é o líder que já deve ter passado por algo e que eu posso, que tem autoridade e que eu posso consultar para me ajudar? Então, nós precisamos dessas pessoas. Nós precisamos encontrar quem são essas pessoas. E às vezes não é nem dentro da sua igreja. É alguém que você conheceu em alguma conferência ou algo do gênero que vai conseguir te ajudar nesse sentido. Então, se você tem isso, vai ficar menos difícil a jornada. De novo, né? Alguém que pega na mão e te ajuda. Olha como nós somos seres relacionais. Nós somos seres que precisamos de relacionamento em todos os momentos. Nenhum ser humano é uma ilha. A gente precisa de pessoas que caminhem conosco. Que bom ouvir isso, porque recentemente eu tive a oportunidade de falar também sobre uma parte da Bíblia e em nenhum momento existe lá uma indicação de que você não deve confiar no outro. É sempre assim, na comparação de você confiar no outro ou em Deus, óbvio, confie em Deus, mas jamais existe ali um mandamento para que você não ande em comunidade, em junto, assim, em conjunto. Então a gente precisa, o que você falou, pedir ajuda, pegar na mão de todo mundo, falar, gente, vamos juntos, vamos caminhar. Isso. E neste momento eu estou como um líder dessa área, desse departamento, desse ministério, enfim. Mas eu só continuo sendo o Rafael, que, né, tem falhas e tal. Então vamos juntos para a gente conseguir caminhar, porque é isso que o reino precisa. E eu acho que perfeito a questão de visão de reino mesmo, eu gosto demais disso. Que é você ter um rei, você ter um príncipe, você ter Uhum. essa coisa do império, né, que a gente falou já em um formato mais imperial,
mas essa visão de reino que existe ordem. Cara, o céu é assim, eu acredito assim. Então, assim, a gente pode de alguma forma tentar, eu tenho esse sonho de... Existe o padrão FIFA, né? Todo mundo conhece o padrão FIFA, é comentado. Hoje, infelizmente, não é tão bem visto, mas existe o padrão FIFA. Eu falo assim, eu acredito que a gente poderia ter o padrão céu. Sabe Uhum. assim? Mas como é como se aquela pessoa viesse do céu, aquele abraço, aquela recepção, aquele produto, aquele café, enfim, o que seja feito na terra seja caracterizado com uma boa comunicação, uma boa liderança, para que a gente fale, nossa, parece que eu estou no céu. Né? Isso. Perfeito. Isso é possível e está disposto, né? É o que você está trazendo. Está à disposição para que a gente possa realmente, olha, o que eu preciso fazer? É uma especialização em psicologia? Preciso fazer essa não. É uma psicologia que eu preciso fazer e depois uma especialização em pessoas? Cara, vamos Isso. fazer, ou vamos Perfeito. chamar quem pode fazer para acelerar esse processo, né? É isso. Tiago nos ensina, né? O livro de Tiago nos ensina que quando eu converso com alguém, eu sou curado. Quando eu converso, né? Eu confesso aí para Deus os meus pecados, eu sou perdoado. Mas quando eu faço isso com uma liderança, com alguém que pode me ajudar, eu sou curado. Porque as palavras, elas têm poder de vida e de morte, né? Como nós já falamos. E pessoas curadas, elas têm o poder de curar. E pessoas feridas, elas têm o poder de ferir. Então, quando eu trago essa lógica, quem são as pessoas curadas que eu posso trazer para o meu convívio para que elas possam me ajudar? É nesse sentido, essa cultura de reino que você fala, que eu também gosto muito, é você ter pessoas com quem contar. Como é bom nós sabermos um profissional que eu posso consultar que vai me ajudar nisso. Como é bom eu saber que tem um colega que conhece tal tema e que pode me ajudar nisso. E para isso eu preciso ampliar os meus relacionamentos. Eu preciso expandir a minha consciência. Eu gosto de dizer que existem várias formas de expansão da consciência. Livros que eu leio, viagens que eu faço. Eu fiz uma viagem recentemente e a minha mãe disse assim: Mas você puxa a conversa com todo mundo? Você fala com todo mundo? Sim, eu quero saber da história, de onde a pessoa é. Sei lá, conheci pessoas que não moravam no Brasil e eu queria conhecer como que ela chegou, né, naquele lugar, por que que ela escolheu aquele lugar, porque isso é uma das formas de expansão da consciência. Viagens, conferência. Eu vivo em conferência, treinamentos, imersões, eu sempre vou. Tem pessoas que dizem assim: eu não vou gastar dinheiro com isso, eu não preciso. Vai. Vai ter uma conferência na sua igreja. Você já fez 10 vezes? Vai de novo. Porque ali pode acontecer algo diferente. Você pode conhecer outra pessoa, uma pessoa diferente. Você pode viver experiências diferentes. Deus pode falar com você de forma diferente. Então, cursos, imersões, treinamentos, eu sempre estou, né? Mesmo que tenha 10 edições, eu vou lá, não tem problema, eu estou lá porque vem com um tempero diferente. Então, é uma das formas da expansão da consciência. Uma palavra de alguém que você escuta te traz um insight que você fala: Meu Deus, como eu não pensei nisso antes? E outra, se você fez num ano e você vai fazer no próximo ano, por exemplo, você participou de um evento em 2023, vai ter a mesma edição em 2024, vai de novo, porque você já não é mais o mesmo. Você já tem outro repertório, você já viveu outras coisas. Então, esteja aonde as oportunidades podem te encontrar. Se você ficar sentado em casa, vendo série do Netflix, que é muito bom, mas fazer isso 100% do seu tempo não vai fazer com que você expanda a consciência. Se você não se relacionar com as pessoas, você vai perder a oportunidade de ganhar. Essa é a lição mestre. Demais, demais, assim, é muito bom, assim, Flávio, porque, assim, nossa, eu nem sei tanta coisa que a gente tem falado e conectado, porque faz muito sentido você liderar com excelência, você passar mensagem, você se preocupar em ser, de ser bem interpretado, por exemplo, estar nesse evento diferente e lá você entender que
você é uma pessoa que, até antes a gente estava falando, por que que eu escolhi o nome da empresa, tem a ver com isso? Eu já fui. Não é só porque você foi que você já está apto a não ir mais nos outros. Não, você Isso. vai ir, você vai aprender, vai continuar aprendendo, vai estar sempre ali aberto para receber coisa nova. E quando você compartilha também, né? Você compartilha, você transborda, você vai abrindo mais espaço para o novo chegar. Então, se você fica ali só, assiste um filme, fica lá no sofá, cara, você não passou, você não compartilhou, e aí você não é, né? Nós somos o que compartilhamos, então, é muito bom, muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou muito sobre a imersão, sobre a sua mentoria. Como é que é o processo? Legal, ouvi tudo isso. Eu realmente vou depois trocar um papo contigo, porque acho que é muito importante. Eu já fiz alguns processos de coach de mentoria também. Já tive uma pessoa que me acompanhou de mentoria, já com esse olhar de pastoreado também. E eu sou fã, assim, de carteirinha dessas áreas. Eu acho que não existe hoje pessoas que não... Eu e a Carol, a gente fala isso, minha esposa. Tem 50% das pessoas que fazem terapia ou acompanhamento que seja o formato. E 50% que precisa fazer. Tem 50% que faz e 50% precisa fazer. Então, se você não faz, você precisa ser acompanhado. Independente dos níveis aí. E aí, como é o processo com você? Existe uma conversa? São sessões? Como é que você conduz esse líder ou até uma equipe que você talvez vá passando para passar essas informações? Como é que funciona? Sim. Como que funciona o processo de coaching, né? Que é um processo que eu chamo de mentoria, mas são 10 encontros e eu faço esses encontros quinzenais, eu não faço semanais, eu vou te explicar por quê. A literatura nos ensina que um ser humano demora de 5 a 6 semanas para mudar um padrão de comportamento. Desculpa te interromper. Obrigado. Semanalmente é complicado. Desculpa. E imagina, e é exatamente por isso. Então, quando a pessoa começa a mudar um padrão de comportamento, eu não estou acompanhando, eu quero acompanhar. Então, a cada 15 dias, eu faço esse acompanhamento e tem as tarefas, tem todos os métodos, as ferramentas e tudo mais. E eu desenhei todas as ferramentas. Então, não são ferramentas que eu recebi, são ferramentas que eu desenhei. E aí, a partir da meta que essa pessoa me traz, do objetivo, e pode ser autoconhecimento, e aí eu faço um rapport, que a gente chama na psicologia, que é conhecer um pouco dessas necessidades, eu vou trazendo as ferramentas sendo encaixadas de acordo com esse desejo, com essa meta. Existem pessoas que atingem os resultados nos 10 encontros? A maioria delas. E eu tenho no meu Instagram, @FlávioOliveiraMentora, eu tenho lá os depoimentos de todas as pessoas, e não tem todos os depoimentos, porque nem todas as pessoas se sentem confortáveis em fazer, mas tem muitos depoimentos ali dos resultados que essas pessoas atingiram a partir do autoconhecimento e da autoliderança. Então, eu tenho esse trabalho individual e eu tenho esse desenvolvimento da liderança. Então, por exemplo, eu chego na empresa e eu tenho um grupo de líderes ali. Eu vou desenhar um programa de desenvolvimento da liderança baseado nas necessidades. Então, a gente faz um levantamento de necessidades daquele grupo. E eu vou desenhar os temas baseado naquilo que o RH da empresa me diz que é necessário. Então, hoje eu atendo pequenas empresas que não têm um RH muito estruturado, então eles não têm uma psicóloga lá dentro, mas eles têm um gestor de RH com poucos funcionários, né? Com 300, 400 funcionários. Eu falo pouco porque eu atendo empresas com 2.000 funcionários, com 3.000 funcionários. Então, tudo isso vai sendo desenhado. Então, eu não faço nada padronizado, eu faço tudo personalizado, porque eu acredito muito nesse processo de construção, né? Por isso que eu desenhei a imersão, eu construí essa imersão, porque ela é baseada nas necessidades que eu venho acompanhando há 14 anos. São dores e dificuldades do ser humano, não só homens, não só mulheres, mas os dois nas suas particularidades. Mulheres que querem levar os seus maridos, homens que querem levar as suas esposas, querem levar mãe, irmão, para todo mundo tomar consciência de algumas questões. Então, todo o trabalho que eu faço com muito orgulho é personalizado, baseado numa dor, numa necessidade.
numa dificuldade, e eu sou a pessoa que se levanta e fala, eu te ajudo, vamos juntos. E aí eu falo, olha, tem meu WhatsApp aqui. Antes de você mandar um e-mail daquela pessoa, você me manda um áudio. A gente vai escrever esse e-mail juntos. Eu pego na mão da pessoa. Teve um exemplo de uma coach que eu tive que trabalhava num grande hospital em São Paulo. E ela era uma prestadora de serviço, e aí, após 6 meses, se eu não me engano, ela iria, né, concorrer a uma efetivação. E se eu não me engano, ela não estava recebendo os benefícios, alguma coisa do gênero. Eu sei que ela estava por aqui com a empresa. Ela escreveu um e-mail e me mandou uma foto. Eu li e falei: não, não envie esse e-mail. Espera aí, eu vou te mandar um áudio de como você pode redigir de uma maneira mais cortês. Não estou dizendo que você não vai enviar, mas que você não pode ser dominado pelas suas emoções nesse fato. Por quê? Uma atitude pode acabar com toda a sua história. Às vezes você está lá 6 meses, falta um dia para completar os seus 180 dias de empresa. No 179, você manda um e-mail que acabou com todos os seus 178 dias. Então, tome cuidado. E aí eu mandei para ela, aí ela reescreveu, ai, Flávia, muito obrigada. Então, é essa a estratégia que eu adoto, né? Você não está sozinho. Conte comigo para que você evolua. Então, é muito bom ter alguém com quem contar. Então, além, né, das imersões, é o trabalho que eu faço. Muito bom, muito bom. Olha, aqui vou ter que deixar os seus contatos, pessoal, mandar mensagem e fazer já marcar essa primeira mentoria contigo, que eu acho que é bem legal, e não deixar de ir lá na mentoria, né? Você que é de Santo André, na Portugal, você Na falou, né? imersão. Na imersão. Isso. Você consegue ir na imersão lá, presencial, obviamente. Isso. Tem um site da imersão. Legal. Que é imersãonovotempo.com.br, e as pessoas conseguem fazer a sua inscrição por lá, pelo site. O meu Instagram é o @FlaviaOliveiraMentora, me manda um direct, a gente conversa por lá. Lá também tem meu WhatsApp, que você consegue me mandar uma mensagem. Então, eu espero as pessoas que anseiam por viver um novo tempo, reescrever a sua própria história. Se você tem esse desejo de reescrever a sua própria história, a imersão no Novo Tempo, onde eu vou ensinar os 12 princípios da autoliderança, é o lugar onde você pode desenhar todas as estratégias que você vai precisar adotar para construir um novo tempo em 2025. Não é à toa que eu vou fazer em novembro, porque 2025 você tem todo um ano aí para reescrever um novo tempo na sua vida. Muito bom, muito bom. É isso aí, gente. Não deixem de escrever também para a Flávia aqui no comentário desse vídeo. Com certeza a gente compartilha com ela também. Vai lá no Instagram, pergunta, interaja, mostra que você está gostando desse conteúdo. Manda para mais uma pessoa que precisa ouvir também. Às vezes a pessoa fala, nossa, a pessoa vai ouvir também, que é importante e tal. Manda para ela também. Se inscreve nesse nosso canal aqui, curte esse vídeo e é isso aí. Não deixa de interagir, não sai aí dessa parte de ficar só assistindo e haja e já rompe isso e já começa a se movimentar nesse sentido. Flávia, acho que tem muita coisa pra gente marcar um próximo episódio, com certeza. Eu quero entrar nos miudezas aí do processo de liderança, que é muito importante. E é isso. Você já deixou seus contatos? Tem mais alguma coisa que você queria trazer de mensagem que eu não te perguntei que é legal você falar? Eu acredito que não, eu já contei um pouco, né, sobre a minha história, sobre o meu desejo, né, de ser uma voz aí que se levanta. Eu quero agradecer a oportunidade. É sempre bom nós podermos contar um pouco sobre quem nós somos, aquilo que nós fazemos. E eu fico à disposição aí, caso as pessoas tenham um interesse não só no coaching de carreira, mas eu espero vocês lá no dia 20 de novembro para a imersão, porque vai ser incrível. Eu já estou super animada. Muito bom, muito bom. Eu também estou animado. Provavelmente você vai me ver lá. Vou ver só essa data aqui que eu fiquei sabendo agora, dia 20 de novembro, mas a gente vai com certeza se esforçar para ir. Flávio, uma coisa que eu ia te falar, já vou deixar o convite aqui para que
Vocês viram que tem muito conteúdo aqui que a gente pode explorar. Também de ter um canal, você falou que você já tem um podcast, um outro canal. É legal também você divulgar para o pessoal conseguir ouvir. Sim, eu tenho um podcast chamado Bem-vindo à Liderança. Legal. Lembra que eu comentei que eu comecei a trabalhar com os novos líderes e aí as dificuldades desses novos líderes eu comecei a aconselhar. Então tem lá uma série de episódios, está no Spotify, no Amazon, no Google também podcast, em que você pode acessar. Bem-vindo à Liderança. É um podcast em que eu falo muito sobre passos, sobre dicas, sobre como fazer, quais são as estratégias que você pode adotar para melhorar a sua vida de líder. Muito bom, muito bom. Então é isso, gente. Obrigado por você ter ficado até aqui. Eu tenho certeza que você foi alimentado com esse conteúdo que a gente falou, que a Flávia trouxe aqui. Não deixe de compartilhar e assinar. E é isso aí, vou mostrar aqui a Flávia para se despedir, depois eu. Obrigada, até mais, pessoal. É isso aí, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.